Boa noite, caros irmãos que acompanham o Grupo Espírita Fraternidade pela internet. Hoje nós teremos mais um programa de estudos. Começaremos fazendo uma breve leitura da obra de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, intitulada Episódios Diários. Hoje ficaremos com o capítulo 20, cujo título é Programa Evolutivo. O delinquente primário, diante das leis humanas, não raro, tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade. E mesmo quando condenado, faz jus a vários recursos que lhe amenizam a pena. O criminoso renitente, pela circunstância da conduta, encontra-se em curso nas penalidades severas e experimentará o isolamento em educandários de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que o reeducarão para depois gozar de paz e liberdade. Os calcetas empedernidos, os refratários ao amor e os que se arrojaram aos despiadeiros do homicídio, do suicídio, recomeçam na terra encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Expiando, recupera-se e aprende, sem outra alternativa, enjaulado no processo de depuração. A provação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, a liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante um impositivo estabelecido. Sob prova ou expiação, estás colocado no dispositivo de evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e o sentimento lúcidos nesse programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o trunfo da tua reencarnação. Então agora faremos uma oração para começarmos as nossas reflexões da noite. Querido Pai Celeste, inspira-nos na presente jornada para que possamos ser fiéis ao programa evolutivo que escolhemos para nós ou que foi para nós selecionado pelos nossos tutores da espiritualidade maior. Que possamos dessa vez sermos fortes e não sucumbirmos diante das nossas fraquezas e imperfeições. E que teu amor, Senhor, toque o nosso coração e nos inspire a darmos o melhor de nós mesmos a cada dia. Esteja conosco, amado Pai, sustentando-nos e inspirando-nos nessa jornada. Que assim seja. Bom, hoje nós teremos, para a base da nossa reflexão, uma obra do espírito Humberto de Campos. Esse mês estaremos focando nas suas obras principais. E a obra de hoje é do livro Estante da Vida. Nós ficaremos com o primeiro capítulo, cujo título é Encontro em Hollywood. Eu vou fazer a sua leitura para podermos depois ter mais entendimento sobre o que Humberto de Campos nos propôs nesse primeiro capítulo da sua obra. Ele então narra: Caminhávamos, alguns amigos, admirando a paisagem do Wilshire Boulevard, em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memorial Park Cemetery entre nossos caminhos e os jardins de Glendon Avenue. A famosa Mansão dos Mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física e estranhos. Tudo no interior era tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintara de verde novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas umas nas outras, à feição de convalescentes sustentados por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Numa esquina que se alteava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais guardavam acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram além, sob o apreço do mundo.
A um canto, li a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam: estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Sim, respondeu ele, e acentuou com expressão significativa. Não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la, aqui e agora. Como? O amigo indicou frondoso homo chinês, cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto, e falou: eila que descansa, de certa em visita de reconforto e reminiscência. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Monroe, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que nos seria lícito abordá-la, por alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. Clinton fez a apresentação e aduziu: sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Sim, e por que não? Acrescentei. A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. E o diálogo prosseguiu. Uma experiência fracassada. Uma lição, talvez. Em que lhe poderia ser útil? A sua vida influenciou muitas vidas, e estimaríamos receber, ainda que fosse um pequeno recado de sua parte, para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhe recordam no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? A dor instrui. Fui mulher, como tantas outras, e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Mas fale assim mesmo. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Admite, desse modo, que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? Não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Pensei alguns minutos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira, dali mesmo em Hollywood, e ajuntei. Miss Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Especialmente. Por quê? Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência, e com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem, toda vez que a mulher foge à obrigação de amar, nos filhos, a edificação moral a qual é chamada. Deseja dizer que o sexo pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Seria possível clarear um pouco mais este assunto? Não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. No entanto, proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo, no campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, venha a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos de evolução. Miss Monroe, considerei encantado em lhe ouvindo os conceitos.
devo asseverar-lhe, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez. A tese de suicídio não é verdadeira como foi comentada, acentuou ela sorrindo. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época, me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento, por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri, quase semi-inconscientemente, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Conseguiu dormir na grande transição? De modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência a que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me, porque lograva mover-me e falar ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados, que mais tarde, vinha a saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei, com indescritível angústia, o que se seguiu com meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que lhe peço permissão para não relembrar. Ser-lhe-á possível explicar-nos por que terá experimentado essa agudeza de percepção justamente no instante em que a morte, de modo comum, traz anestesia e repouso? Efetivamente, não tive a intenção de fugir à existência, mas, no fundo, estava em cursa ao suicídio indireto. Malbaratara minhas forças em nome da arte, entregara-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Ultimamente fui informada por amigos daqui de que não me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira, por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Compreendo que dispõe agora de valiosos conhecimentos em torno da obsessão. Sim, creio que hoje a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar-lhe os problemas e resolvê-los. A entrevistada mostrava sinais de fadiga, e pelos olhos da enfermeira que lhe guardava a cabeça no regaço amigo, percebi que não me cabia avançar. Miss Monroe, concluí, foi um prazer para mim este encontro em Hollywood. Podemos acaso saber quais são, na atualidade, os seus planos para o futuro? Ela emitiu um novo sorriso, em que se misturavam a tristeza e a esperança. Manteve silêncio por alguns instantes e afirmou: na condição de doente, primeiro quero melhorar-me. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições e as provas em que fali. Por agora, não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Pronunciei algumas frases curtas de agradecimento e despedida e ela agitou a pequenina mão num gesto de adeus. Logo após, alinharei estas notas à guisa de reportagem a fim de pensar nas bênçãos do espiritismo evangélico e na necessidade da sua divulgação. Bom, então, esse foi o fato que Humberto de Campos narrou, e ele é bastante ilustrativo dos grandes desafios que todos nós enfrentamos quando voltamos à roupagem de carne. Então, vejam, ele teve a oportunidade de entrevistar uma figura que foi uma das estrelas mais famosas de Hollywood, ainda até hoje, é considerada como uma das maiores atrizes de cinema. Porém,
como acontece com a humanidade, ela não esteve isenta dos desafios, das dores e das quedas. A sua própria história de vida, desde quando se iniciou, foi bastante tumultuada. A sua mãe era uma pessoa bastante problemática, sendo mais tarde, quando Marilyn era criancinha, tendo sido diagnosticada como portadora de esquizofrenia psicoide, o que levou Marilyn a ser tutelada pelo Estado. Então ela passou boa parte da sua infância em lares adotivos e em um orfanato. Foi por mais de uma vez vítima de violência sexual na infância e no início da adolescência. E aos 16 anos casou-se para fugir da possibilidade de voltar a residir em um orfanato. Então ela teve uma infância bastante tumultuada. Esses sofrimentos e todo esse contexto de instabilidade afetiva e emocional transformou ela em uma menina tímida, que depois de ter sofrido o seu primeiro abuso sexual, tornou-se também uma pessoa portadora de gagueira e ainda mais introvertida. Então ela teve que lidar com esses traços da sua personalidade para alcançar o seu maior objetivo, que ela já percebeu com 5 anos de idade, que era de atuar profissionalmente. Então ela galgou uma carreira com bastante dificuldade, posto que, apesar do desejo de ser atriz, ela não tinha, até em virtude do seu histórico, as características necessárias para ser uma atriz de grande relevo. Então ela fez diversos cursos de atuação teatral, de dança, de canto, e foi aos poucos, a partir dos 20 anos de idade, galgando degrau a degrau a carreira que ela trilhou. E nesse processo, ela não hesitou em muitas vezes de se valer da sua beleza e da sua sexualidade para conseguir conquistar os patamares que ela almejava. Então, apesar de ser uma pessoa extremamente famosa e bem-sucedida, ela pagou um alto preço em termos de equilíbrio de seus valores morais e da sua própria estrutura emocional e psicológica para conseguir chegar aonde chegou. Então, ao final dos últimos anos, ela lutava contra o vício, contra a depressão e contra a ansiedade, necessitando de barbitúricos para conseguir dormir. E foi justamente em uma dessas noites, em agosto de 1962, que ela acabou ingerindo uma dose exagerada desses barbitúricos e veio a falecer. Como agora sabemos pela reportagem de Humberto de Campos, ela não teve intenção de cometer suicídio, mas ela estava em estado de perturbação interior tão profunda que não teve consciência do que ela estava fazendo naquele momento. Então, ela teve uma carreira meteórica, relativamente efêmera, ela teve uma carreira que durou cerca de 10 anos, mas que foi de enorme sucesso. Durante esses 10 anos, os seus filmes arrecadaram 200 milhões de dólares, valor da época, que se fôssemos atualizar hoje seria o equivalente a uma cifra de 2 bilhões de dólares. Teve 2 casamentos com um jogador de beisebol famoso da época e depois com um dramaturgo. Chegou a se cogitar que ela pudesse ser amante do presidente Kennedy, embora esse fato nunca tenha sido comprovado. E enfim, teve fama, beleza e fortuna e acabou dessa forma tão trágica. Então, essas questões nos recordam que precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa própria história de vida. Muitos de nós, às vezes, culpamos as condições adversas em que vivemos como sendo aquelas causadoras do nosso fracasso ou da limitação do nosso crescimento. Muitos, às vezes, pensamos, poxa, se eu tivesse uma condição financeira melhor, ou se eu tivesse uma beleza física que abrisse portas, ou se eu tivesse a fama que me permitisse acessar possibilidades melhores do que aquelas que eu tenho agora, eu seria mais feliz.
E, na verdade, a história de Marilyn Monroe se soma a tantas outras de pessoas ricas, famosas, que tiveram acesso ao que nós almejamos muitas vezes como sendo símbolos de conquistas relevantes. E que mesmo assim, na sua história pessoal, fora dos holofotes, dos bastidores, das revistas, mostram uma história de profunda frustração, depressão e tristeza. E aí nós vamos nos questionar: o que realmente é importante para mim? Vimos na leitura de abertura a Joana de Ângeles classificar, se assim podemos dizer, as histórias de vida em dois grandes grupos, levando em consideração que o nosso planeta ainda é um orbe de provas e expiações. Então, uma parte de nós reencarna matriculados na turma daqueles que experimentarão as provações, ou seja, espíritos que não estão tão comprometidos com os erros que ocasionaram no passado. Então, temos ainda escolhas para construir o nosso programa evolutivo. Podemos fazer opções quanto à parentela material que vamos construir, os filhos que iremos receber, o cônjuge que irá compartilhar conosco da nossa jornada, as provas que iremos enfrentar, dificuldades no equilíbrio da nossa saúde orgânica, dificuldades financeiras, dificuldades outras, sempre, claro, amparado pelos nossos tutores, espíritos mais evoluídos, mais sábios do que nós, que agem como nossos mestres do educandário na seleção das matérias que nós necessitamos cursar na próxima existência, para que consigamos colher os frutos da aprendizagem necessária. E outros de nós são matriculados na turma daqueles que vão enfrentar expiações. Então essa turma é constituída pelos espíritos que são mais endurecidos diante dos erros que cometeram. Então eles são como, usando o exemplo que a Joana de Ângeles faz com o sistema prisional, eles são aqueles criminosos reincidentes inúmeras vezes, muitos dos quais que cometeram crimes bárbaros em suas existências anteriores. Então, para esses, a possibilidade de escolha é muito menor. Eles são submetidos compulsoriamente à reencarnação, e as suas opções que comporão o programa dessa nova existência são estruturados sem a sua participação. Geralmente são provas e expiações de grau mais agudo do que aqueles que reencarnam pelo grupo da provação, diante da rebeldia daquele espírito. Porque nesse caso, o mecanismo da lei de evolução atua com uma força redobrada, como se fosse aquela estrutura que muitas vezes é utilizada quando precisamos conduzir cachorros que possuem um porte físico mais robusto e tem uma certa índole agressiva. Se utilizam aquelas coleiras chamadas de enforcadores, né? Que são coleiras onde ela possui estruturas de aço que, à medida que o animal tenta seguir adiante, apesar do seu condutor o freá-lo, essa coleira ela vai se estreitando e vai enforcando o animal. Então, apesar da força física que ele tem, ser capaz de subjugar o seu condutor, o fato dele se sentir estrangulado faz com que ele ceda e torne-se, pelo menos naquele momento, mais dócil à condução. Não é, talvez, uma analogia tão boa, mas dá para a gente entender mais ou menos como que os mecanismos da lei de evolução atuam no caso daqueles espíritos que reencarnam sob a guante da expiação. Ou seja, a dor passa a ser
a coleira enforcadora, que fará com que a rebeldia e a obstinação em infringir as leis da justiça divina comecem a ser respeitadas por aqueles espíritos. Mas creio que a maioria de nós está inscrita na turma da provação. Então, apesar de termos que suportar algumas dores, de termos que passar por alguns momentos da nossa vida, por desafios, mas aonde a cota de sofrimento é maior, nós temos já uma certa conquista espiritual, um certo patrimônio evolutivo que nos permite superá-los, sem que isso deixe em nós marcas tão profundas. Então, que tomemos como exemplo a história de figuras famosas como Marilyn Monroe, ou outras que também sofreram profundas quedas, como lições a nos advertir quais são os verdadeiros valores da nossa existência. Ou seja, qual é o propósito da nossa vinda a essa encarnação atual, que é a de desenvolver o nosso aperfeiçoamento como espíritos. Então, todos nós temos ainda diversas arestas a serem aparadas na nossa personalidade, na forma como nós nos portamos, e que para isso teremos que estar dispostos a pagar o preço de abrir mão de sonhos que mais tarde perceberemos que são fúteis e aceitar no nosso caminho o remédio amargo da provação dolorosa. Que quando chegarmos nestes momentos de travessia pelo espinheiro, saibamos guardar a humildade, a resignação e a perseverança como ferramentas para atravessar este campo pedregoso da nossa caminhada. Que lembremos que, muito mais do que corpos, nós somos espíritos. Somos, portanto, viajantes de uma longa jornada e precisamos estar atentos para não dificultar nós mesmos essa trajetória. Se hoje sofremos com as nossas escolhas do passado, que possamos começar a plantar as árvores que nos darão no futuro a sombra e os frutos que tanto necessitamos para a nossa paz e plenitude interior. Então, aceitemos o convite do Mestre Jesus quando nos chama a aceitar o seu fardo e aceitar a sua condução, para que possamos com ele aprender a amar, a servir e a sermos a cada dia um pouco melhores do que fomos no dia anterior. Como colocou Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em domar as suas inclinações más. Essa é o norte principal que precisamos dar à nossa existência. Superação moral ao preço de conter a nossa índole ainda primitiva, para que assim possamos aprender a amar, a perdoar, a servir e a amar Jesus, amar o nosso Criador e assim encontrar as forças necessárias para, nessa existência, voltarmos como vencedores de nós mesmos. E assim concluímos as nossas considerações acerca do capítulo dessa obra e faremos agora uma breve oração para encerrarmos a nossa noite de estudo. Querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a luz que a doutrina espírita derrama sobre nós para compreendermos melhor o nosso papel nessa jornada. E rogamos, Senhor, que o teu amor e a tua compaixão estejam presentes em cada passo da nossa existência, estimulando-nos a seguir adiante, sem esmorecer e sem fraquejar. Querido Jesus, sejais em nossa existência o farol a iluminar os perigos do mar que temos que navegar. E que o seu amor seja em nosso coração o sol que nos aquece, que nos ilumina e nos inspira
a estarmos contigo, vencendo dia após dia. Sede conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.